esclarecer problemas do IML. Ele não tem que usar a tribuna livre. A outra, para ele, o tempo foi até onde ele achou que devia. Depois veio uma munícipe que está aqui hoje, era 7 minutos. Eu só peço, e é chato, como eu mesmo disse, eu não queria ter vindo aqui para falar isso. Porque para mim é horrível falar isso. Agora, cabe a mim pensar, é questão pessoal? Será que vereador aqui está legislando em questões pessoais? Porque politicamente eu discordo dele. A minha visão política e aquilo que eu defendo politicamente é completamente diferente da visão política do senhor presidente. O que é legítimo, como ele não aprova a minha visão e a minha postura política. Isso é legítimo, isso é democracia, isso é debate, isso é crescimento. Mas cercear ou querer tirar algum ganho, porque foi proposto talvez pela minha pessoa e aprovado pelos vereadores, o ganho é da população. O respeito é dessa casa. Como eu também teria o respeito de abrir aquela porta, de colocar o café para o povo, não para os vereadores. O livre acesso na casa é de vocês. Por que eu preciso pôr lá 10 mandamentos de como se comportar aqui no auditório? Todos vocês sabem. E o presidente tem que ter pulso, e mais uma vez, educação para conduzir a sessão. E dar direito à população de manifestar. Porque é aqui que vocês devem manifestar como instituição, reconhecida como direito de vocês. Me desculpe o desabafo. Mas há 1 ano, e agora há 3 meses, venho presenciando isso aqui pelos diretores dessa casa. Não acho justo. Pedimos cumprimento de leis para todos os cidadãos. E agora a casa não cumpre o seu papel? Até quando? Até quando? Outra coisa, o presidente já tem acho que 3 ou 4 mandatos. Ele deveria ser um conhecedor nato de tudo. De repente, ele me interrompe a fala de um vereador que está trazendo um problema sério porque ele tinha extrapolado o tempo. Pelo amor de Deus, gente. Se eu não sei que o grande expediente, o meu nobre amigo, tem 15 minutos para falar, me desculpe, de que adianta eu estar aqui 5, 6, 10 mandatos? Preferível estar 1 e fazê-lo bem feito e representar a população da forma que ela merece e da forma que eu entendo política. Por isso, me desculpem pelo desabafo, mas eu não acho justo. Isso volta para votação na próxima sessão. Gostaria muito que a população continuasse a sendo respeitada e valorizada nessa casa e que o senhor presidente não ficasse só com o bônus, mas que tivesse o ônus de ser presidente e conduza essa casa da forma que ela merece. Próximo vereador inscrito. Vereador Gerson. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, professora. Boa noite, alunos do curso de Direito. Contemporâneos de faculdade, onde eu também me formei na Unifiob em 2005. Faço parte dessa família também, Unifiob. Parabéns. E sejam bem-vindos à nossa casa. E quando vocês precisarem de algo, estamos à disposição. Senhor presidente, parabéns pelo seu trabalho, pela sua batalha dos 4 mandatos para se realizar como presidente. Política. Cada um tem uma visão, um ângulo. E na nossa vida sempre temos 2 moedas. Cada um pode interpretar de uma forma que achar melhor, ou pode analisar de uma forma que a encontrar. Existem sempre 3 verdades. A verdade A, a verdade B e a verdade real, que depende do ângulo como você enxerga. Aprovamos essa lei para que possa ser antecipado
a tribuna livre para que as pessoas não fiquem tanto tempo. No início do nosso mandato, houve várias turbulências na casa, várias desavenças, desencontros. Mas isso é uma questão de democracia. Pessoas com mentes diferentes, com formações diferentes, mas defendendo sempre o bem melhor e o bem maior, que é a liberdade de ir e vir das pessoas. A Constituição Federal, seu artigo 5º, ele preserva isso. Liberdade de expressão, liberdade racial, exige seus direitos fundamentais. Mas, por outro lado, se as pessoas possam vir exigir seus direitos, suas reclamações, a casa está aberta no horário do expediente, pode ser declarada, pode ser falada com a internet, com a TV, ao vivo. Mas e aquelas pessoas que dependem dos projetos serem aprovados? Nunca a casa deixou de ser aprovado, se eu não me engano, os documentos do dia. Hoje aprovamos projetos interessantes, liberação de verbas, indicações, requerimentos, que não só atende um grupo de pessoas ou uma pessoa reclamando, mas que atende 90 mil habitantes. E devemos legislar para 90 mil habitantes. E não fazer politicagem. E não falar coisas que não condiz com a realidade. As palavras têm poderes. As palavras, elas podem induzir de formas positivas ou negativas. Mas vale do ângulo que você analisa suas palavras. Temos que respeitar o senhor como presidente, porque o senhor é a autoridade maior aqui na casa. E como qualquer vereador também tem o seu respeito. Nós precisamos respeitar entre nós também. E muitas vezes falta esse respeito mútuo. Todos nós tivemos sonhos de aqui estarmos, ser políticos, ser vereadores, representar o nosso povo. Batalhamos a mais, lutamos nas eleições, pedimos votos de porta em porta, comemos banana e água na zona rural, né, Claudinho? Procuramos. E hoje nós estamos aqui representando uma população de 100 mil habitantes, 90 mil habitantes, e muitas vezes não fazemos projetos de leis que encontram a solução, muitas vezes queremos se autopromover em cima dos nossos próprios companheiros dentro da casa. Isso não é questão de humanidade, isso é uma questão de humanização, de respeitar as pessoas e entender qual é o nosso significado existente que nós estamos aqui. O porquê nós estamos aqui. Todos nós deixamos uma passagem em nossa vida. Né? Diz um homem tem que plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho, ou vice-versa. Mas são nossos atos que demonstram, são nossas atitudes que vai transcrever eternamente e vai ecoar pela nossa vida. Então, esses projetos de leis têm que ser liberados. O Executivo necessita do nosso auxílio. Nós temos que pensar uma São João melhor, não sistema partidários, não individualismo, não em rinchas pessoais. Nós temos que pensar em prol do nosso município. Tudo que você faz de positivo, o universo ocoa e traz de benefício para você. Tudo que você faz de negativo, o universo ocoa e traga para você também. Nós devemos entender e compreender que nossos atos refletem muito para o povo sanjoanense. E temos que pensar, temos que amadurecer essa ideia. Precisamos colocar esses projetos o mais rápido possível para ser aprovado. Nós temos que fazer isso. E não desmerecendo as pessoas, não desmerecendo quem está aqui de forma alguma. Não desmerecendo quem vem reclamar. Porque o povo em si próprio, ele acaba sendo omisso e não exigir seus direitos legais. E nós estamos cansados dessa omissão do poder público, essa demora, ociosidade que as coisas se realizam. Fazemos vários requerimentos e muitas vezes não são atendidos. A questão do ML, vários anos estão pedindo para que se possa ser regularizado e as famílias sofrem com isso. A forma política como está sendo feita em nosso país, em nosso município ou estado, está totalmente errada e as pessoas estão cansadas disso. Tem que haver mudança e a mudança se começa no seu bairro, na sua cidade, no seu estado. Mas da forma como é realizado, de queremos fazer política se autopromover em cima das pessoas, isso não é correto, isso não é justo, isso não é moral. Eu acho que nós temos que unir forças e não dividir forças. E nós temos que, em primeiro lugar, pensar no povo de São João da Boa Vista. Se os requerimentos lidos causam prejuízo, nós devemos alterar. Se não dá certo de novo, nós vamos mudar de novo. O importante não é você errar, é você sempre tentar para que você possa crescer e melhorar na sua vida, no seu dia a dia.
É isso que nós devemos pensar e fazer nisso. É isso que nós devemos pensar em realizar. Nós representamos o nosso povo do nosso município e devemos pensar no nosso povo do nosso município. Não em situações partidárias, ou aumentar tom de voz, ou querer menosprezar ninguém. Quem somos nós para querer menosprezar pessoas? Quem somos nós para querermos destratar pessoas aqui dentro? Nós estamos aqui para atender todos, desde a classe de A a Z. Essa é a nossa função de vereador, essa é a nossa função como ser humano, como filho de Deus, que nós devemos realizar. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Eu que agradeço. Vereador Fernando Betti. Não, eu tinha pedido antes. Eu tinha pedido antes. Tem problema? Não? Alô? Eu vi o Bira tinha pedido antes. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, a quem eu cumprimento meus amigos da casa. É com satisfação que eu subo essa tribuna hoje. E para informar por que eu fui citado nessa questão dessa lei que foi criada no ano passado. Gostaria de contar um pouco da minha pessoa e como eu comecei a gostar da política e como eu comecei a frequentar essa casa. Eu vim de uma classe baixa, onde comecei a entender que na política a gente poderia fazer política para melhorar a vida do cidadão. E comecei a frequentar essa casa, e comecei a sentar aí, onde vocês estão, no auditório, todas as segundas-feiras. E comecei a prestar atenção nos documentos que eram lidos aqui nessa casa, e ver que algumas coisas tinham significado, outras não, e que as coisas que eram feitas nesta casa decidiam muitas coisas no nosso dia a dia, e que muitas vezes passam despercebidos nas pessoas que estão lá na rua. Por isso comecei a gostar de política, me filiei a um partido em 2006, em 2008 saí candidato, fiquei como suplente, muito feliz, trabalhei dentro da minha região, onde consegui várias conquistas, mesmo não sendo vereador, até com o apoio do executivo anterior também, ao qual eu agradeço. E com isso, consegui fazer política para melhorar a minha cidade, de uma certa forma. Visto que anteriormente a tribuna, ela sempre foi livre, e ela continuará sendo livre, porque hoje, com o projeto de resolução que está na casa, apesar de dar o direito de você, do cidadão, vir até essa tribuna, usar a palavra, esse cidadão ele tem uma regulamentação que ele pode vir uma vez por mês. E eu presenciei várias vezes nessa tribuna a questão de pessoas que utilizou dessa tribuna, às vezes 3 semanas seguidas, para discutir um assunto. Às vezes que não dava para discutir em uma semana. E nós temos um regimento interno nesta casa, que deve ser seguido, mas que também gera um prazo para leituras dos documentos, onde a partir da abertura da sessão, que é 7h30, o documento tem que ser lido até às 21 horas, porque consta no nosso regimento interno. Então, este é o prazo máximo para que seja lido os documentos. E eu acompanhei esta casa desde 2000, como eu disse, né? E vendo que, pela história dessa casa e pelas conversas com os outros vereadores que aqui passaram, que foram importantes para essa cidade, só 2 vezes na história não foi lido os documentos dessa casa. Uma vez, no dia que foi votada a lei do rodeio, no ano passado, no final do ano passado, e agora, na semana passada. E isso atrasou a entrada dos documentos, que atrasa a cidade em 15 a 20 a 30 dias. Então, um projeto que poderia já estar sendo publicado no Diário Oficial do nosso município, que poderia estar fazendo benefício à população, esse projeto vai demorar 30 dias para fazer esse benefício à população. Se for uma questão de verba que tiver vindo de algum consórcio, de alguma situação do governo do Estado, do governo federal, nós perderíamos.
Então, assim, são o ônus do começo da sessão, ser a tribuna livre. Porém, eu nesta questão, quando eu estava aí no auditório, no lugar de vocês, eu presenciei várias pessoas que, como a tribuna era 9 horas, várias pessoas não queriam ver os documentos. Eles tinham livre acesso à casa para chegar às 9 da noite. E como bem a vereadora disse, um projeto que entrou nessa casa, que anteriormente, pelos vereadores anteriores que aqui participaram, existia uma resistência em mostrar ao público, ao cidadão, os trabalhos dessa casa. Hoje, graças a Deus, né, Heverson? Nós temos aí a transmissão, um projeto que anteriormente foi tentado por um vereador nesta casa, mas eu e o Heverson colocamos isso em prática, com a aceitação do antigo presidente Roberto Campos, e com a melhoria do Claudinei, onde trocou as câmeras para melhorar a imagem para a população. Então, isso sim é democracia. Isso sim é democracia. Você pode assistir na sua casa. Você pode vir aqui às 9 horas e falar, e na outra semana também falar. Olha que importante. Agora, do jeito que está, te dá o direito de vir aqui às 7h30, mas te dá o direito de vir só no próximo mês discutir até mesmo o mesmo assunto. E ainda num sinal de desigualdade, porque a pessoa que fala no início do mês, no dia 5, ela só pode falar no outro dia 5. Você entendeu? A pessoa que fala no final do mês, ela tem o direito de falar no dia seguinte. Inclusive, tinha até um projeto regulamentando isso de 30 em 30, que foi retirado pelo novo vereador, que até parabenizo ele por deixar mais democrático essa situação. E com a revogação dessa lei, nós deixamos a população realmente na tribuna livre. Então, aqui eu agradeço a atenção de todos, agradeço a atenção dos novos vereadores, e muito obrigado à população que está aqui presente. Você me dá uma parte? Eu não utilizei a sua parte, não cedo a minha parte. Não, eu estou só pedindo. Você me dá a parte. Vereador Bira. Alô? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos colegas. Boa noite, auditório. Gilson, um grande amigo, prazer revê-lo. O que me traz aqui hoje à tribuna, eu não vim criticar, não quero criticar a ação de cada um tem sua cabeça, cada um tem o seu mandato. Mas devido à mesa diretora, ela não tem passado nada mais para o plenário. Ela tem tomado decisões do qual eu queria mostrar a minha posição, que sou o contrário. Já que vocês não passam para plenário, não estou. Cada um tem, o senhor é o presidente, o senhor conduz do jeito que o senhor achar melhor. Vice, primeiro secretário, segundo secretário. Mas vocês não passaram para plenário algumas compras, vocês não passaram para plenário essa fechadura eletrônica. Hoje eu fiquei esperando o Claudinho chegar para mim poder entrar, porque eu não vou fazer uso dessa abertura dessa porta. Porque eu fui eleito pelo povo, e o lugar que o povo não pode entrar, eu também não posso entrar. Eu fico esperando um vereador, se possível, espero alguém abrir, mas o meu controle estarei entregando para casa amanhã. Mandei fazer o ofício hoje já, porque não acho certo isso. Não estou criticando, o senhor é o presidente, a mesa diretora tem todo o direito, mas vocês não estão passando para plenário, que eu acho que vocês são vereadores, como os outros amigos também são. Então, acho que cada um que queira expor as suas vontades, as suas vontades, mas não estamos podendo, porque a gente chega aqui, já está comprado o móvel, nós chegamos aqui, já está feita a reforma, nós chegamos aqui, já tem outras duas coisas compradas. Então, eu queria só deixar bem clara a minha posição, que eu sou contra tudo isso. Então, amanhã estou deixando o meu controle na mão da Juliana, que é a diretora, e fico esperando um vereador, se preciso for, para me poder entrar dentro da casa. Porque daqui 3 anos e meio sou eu que vou pedir voto na casa de vocês. E vocês têm o direito de não deixar eu entrar dentro da casa de vocês. Então, portanto, eu estou deixando o meu controle aqui. Fico esperando um vereador, porque se o povo não pode entrar, eu também não posso entrar. O senhor me cede uma parte?
Tem toda. Senhor vereador, eu não passei ainda porque eu não acabei de fazer a compra. Tá? O senhor vai ter tudo na mão, ainda vai ter a fiscalização. Eu não fechei a casa para ninguém. A minha aparelho de som, a todos os aparelhagens de som fica disposto ali. Por isso que foi fechada a casa. Não é fechado. A telefonista tem o controle, só o senhor pedir, de lá ela não precisa nem levantar. Ela abre, só não foi passado isso porque não terminamos de concretar a nossa compra, não terminamos. Mas o senhor vai ter tudo que gastou, o que foi feito. Nós tínhamos aqui, a sessão de imprensa não tinha nenhum lugar para ficar, precisava ficar andando aqui. Quando tinha sessão, a pessoa entrava do jeito que queria aqui dentro, e agora tem certeza que o trabalho está sendo realizado. Não proibir ninguém, simplesmente por segurança da própria andamento da sessão. E da aparelhagem, durante o dia, fica fechado por causa da aparelhagem. Se entra alguém, né? E a gente não fica sabendo quem que levou. Então, é por isso, mas ainda vai ter os monitores aqui, que os senhores vão ter, vocês vão ter mais esse papel, que está em licitação que a prefeitura está fazendo. Vocês não têm o que foi feito, porque ainda não concluíram. A hora que eu acabar de concluir, vocês vão ter todo o relatório que foi gasto, que foi feito, quanto foi pago. Justamente, você pode fazer isso. Eu não estou proibindo, só um minutinho, eu não estou proibindo a população de entrar aqui dentro. Eu simplesmente... O que aconteceu? O que aconteceu foi assim, segurança da aparelhagem de som que não tem proteção, né? Agora vamos criar, vamos ver o que a gente vai fazer. Não criei isso tampando, proibindo população nenhuma de entrar na minha cama. Entra a hora que quer, eu estou aqui o dia inteiro trabalhando, atendendo a população. Quem chegar aqui vai encontrar o Claudinei aqui para ser atendido. Desde que assumi, dia 13 de janeiro, até agora não faltei um dia. Todo dia estou aqui, trabalhando 8 horas por dia. Obrigado. Então, eu não estou questionando apenas a prestação de conta. O que eu estou querendo dizer é a vontade do povo. Acho que você poderia colocar em plenário antes de tomar qualquer decisão. Já que você não quer fazer isso daí, você quer tomar as decisões sozinhos, então eu estou aqui deixando apenas a minha posição, que eu sou contra e não vou, estou devolvendo o meu controle e não vou entrar. Não estou falando que está roubando, que está fazendo nada. Não estou questionando isso aí. O que você poderia ter feito é colocado em plenário. Eu acho que todo mundo poderia decidir. Agora, você quer decidir sozinho, decide. Por isso que eu estou falando aqui que sou contra isso daí. Você está entendendo? E sou contra. E por isso que eu falei que é legal e regimental. Não tem problema nenhum. Estou apenas aqui colocando a minha posição contrária ao que vem acontecendo na casa. Muito obrigado. Vereador Chaves. Vereador Chaves. Senhor presidente, após conversa com o vereador Ademir, e pedindo permissão ao mesmo, ele citou que a UTI neonatal há uma necessidade de ser regional e, por isso, uma dificuldade em implantar a UTI neonatal. Porém, nós estamos vendo um grande trabalho por parte da Unify e do Executivo em montar a Faculdade de Medicina. A Faculdade de Medicina vai servir somente São João da Boa Vista, a região ou o Brasil? Então, por que não a mesma vontade também em montar a UTI neonatal? Porque a Faculdade de Medicina seria mais interessante politicamente esse ano, que é ano de eleição? Então, aqui deixo só um pensamento. A UTI neonatal é tão importante quanto a Faculdade de Medicina e quanto demais melhorias para a cidade. Concorda comigo, Ademir? Concordo, Chaves. Na verdade, é difícil em saúde você determinar o que é mais importante ou menos importante. A dificuldade que eu vejo na Faculdade de Medicina é o nível da Faculdade de Medicina que quer se implantar na cidade. Se nós temos condições, após tudo que eu explanei, se a Santa Casa seria um local, por exemplo, que poderia preparar um aluno de medicina para o mercado de trabalho. E além da faculdade ter ou não condições, nós não podemos nos esquecer que a Faculdade de Medicina ela não tem o aval do MEC. Ela está sendo montada apenas porque a Unify é uma autarquia. E também existe uma outra situação na qual esteve presente na Tribuna Livre um cidadão na qual o senhor presidente permitiu
Então, o senhor não está infringindo norma nenhuma, pelo contrário, todo mundo que procurou a casa teve acesso. E com relação à reforma, eu acho que o senhor também está de parabéns, porque não dá para deixar tudo ficar caindo, juntando cupim nem nada. Então, eu tenho que parabenizar o senhor pelas reformas realizadas. Um cidadão esteve presente e fez uma denúncia com relação à Unify. Hoje, inclusive, vai entrar em votação uma comissão de estudos contra a Unify, na qual eu e o vereador João Henrique nós solicitamos a CPI. Mas se a maioria decidiu pela comissão de estudos, vamos ser democráticos, realizar a comissão de estudo e, através dessa, eu tenho quase que certeza absoluta que nós vamos chegar na abertura de uma CPI. Correto? Então, o senhor está de parabéns, o senhor realmente não está infringindo nada. Eu acho que todo cidadão que procurou a casa teve o direito de usar a tribuna e, na medida do possível, o senhor está procurando acatar a todos. Obrigado e boa noite. Vereador João Henrique. Alô. Boa noite a todos. Eu queria só ser breve e rápido no meu posicionamento, que eu sou favorável, sim, Claudinei, a derrubada, sim, do artigo. Por quê? Tá? Como foi dito, a incoerência, às vezes nós temos que tomar cuidado com a incoerência. Tá? O assunto do doutor Ademir foi importante. Ele está acostumado a falar quanto tempo ele tem de casa, quantos mandatos ele tem, e precisou ultrapassar os 15 minutos. Imagina uma pessoa que vem aqui, ainda não tem a experiência de falar, você vê, a gente está no 2º ano, ainda está aprendendo. Imagina as pessoas que vêm aqui e trazem assuntos muito importantes para nós. Então, eu vejo da importância deles terem um tempo maior de falar, e principalmente se o assunto for importante para que a casa saiba, e que possa ajudar a resolver, que ela tenha mais tempo. E eu tenho certeza que ela não vai se importar de esperar um pouquinho a mais, um pouco menos de falar, porque o seu assunto que ela saiu da sua casa para vir aqui é importante para nós. Então, pela importância do assunto para nós, pelo respeito a esse cidadão de vir aqui, poder começar o assunto e terminar, eu sou favorável, Claudinei, também, tá? A você, te dar os parabéns também por tudo que você fez na casa, tá? E, Fernando, eu acho que eu pedi a parte, eu acho que você foi um pouco deselegante, até pelo momento, mas já passou isso daí, tá? Mas eu acho, tomara que não aconteça mais isso, tá bom? Obrigado. Permite uma parte, João Henrique? Permito. Eu não vou me inscrever, porque eu acho que é pequena, só uma parte. Eu gostaria de, primeiramente, parabéns, eu não sei se foi da mesa ou se foi só do presidente, com relação à revogação. É da mesa ou só do presidente? Está de parabéns, tá? Está mais do que provado que não funcionou. Eu não acho ruim de quem a Helenice tentou fazer, eu acho que foi... Eu me lembro, no meu 2º ano de vereador, eu também ficava louco da vida quando eu via a pessoa ali esperando, eu também tinha vontade de fazer. Não é tão simples fazer, tá? Acho que a vereadora tentou, só que está provado que não funcionou. A pior coisa que pode existir para a nossa cidade é você vir para uma sessão e não ler os documentos. E 2 vezes aconteceu isso na história de São João, nunca tinha acontecido. E democraticamente, a população perdeu e muito com essa resolução. Eu fui presidente dessa casa por 4 vezes. Eu nunca deixei de ouvir um munícipe, nunca. Tá? E outra, era muito melhor antes porque o munícipe falava à vontade. Hoje ele só pode falar 7 minutos, que o presidente tem que cortar quando acaba o tempo dele, porque ele tem que ler os documentos, que senão vai dar 9 horas. Na minha época, não. Tá? Lia-se os documentos, o município se inscrevia, ele não precisava chegar às 7h30, ele chegava às 8h30, 9 horas, ele ia falar, acabava os 7 minutos dele, eu suspendia a sessão e deixava ele falar à vontade, a população podia falar à vontade. Hoje não, com essa mudança, não, a população só pode falar 5 minutos. E você fez muito bem, nós tínhamos um convidado na casa semana passada, era o chefe de gabinete. Imagina o presidente da casa, o chefe de gabinete, já passou seus 7 minutos, você não pode mais falar. Então você está de parabéns, é uma lei, a gente tem que ter humildade. Deu certo? Parabéns. Não deu certo? Não está dando certo? Revoga-se. Tentou.
Tá certo? Era para mim ter apresentado esse projeto como presidente o ano passado. Esperei o ano inteiro, quem sabe iria funcionar. Mas já aconteceu de novo esse ano de não ler os documentos dessa casa. Aí depois tem vereador que vai ficar bravo com o presidente porque o requerimento dele, o projeto dele não foi lido. E isso é ruim para a cidade. Sem contar que a população não tem... não é uma questão dela ficar esperando. É uma questão de você... existe um regimento que o presidente tem que seguir. Se o presidente não segue o regimento, o presidente está errado. Se ele segue, ele está errado do mesmo jeito. Então, hoje, existe o regimento, você seguiu, tá aprovado que não funcionou. Agora, se os vereadores acharem que é normal não ficar lendo o documento do Legislativo, continue do jeito que está, então. Mas já está mais do que provado que não funcionou. Tá certo? E outra, dá tempo sim, o munícipe pode vir, tá? E deixa ele falar à vontade, da outra maneira como era antes, não apenas 7 minutos. Então, da outra maneira, era muito mais democrática. Obrigado, presidente. João Henrique, João Henrique, posso uma parte? Pode. Eu gostaria de aproveitar o seu à parte, democraticamente você falar e aceitar a gente argumentar, o que algumas pessoas têm o direito de não fazer. Eu quero aproveitar para agradecer ao Gerson, as palavras dele, agradecer as palavras do Fernando Betti e as suas, que vieram complementar aquilo que eu acho, tá? Independente da sua posição favorável ou não. Eu acho que cada um, como bem disse o Gerson, tem o seu pensamento. E cada um tem um jeito de expressar. Eu falo alto mesmo. Tá? Então, as pessoas não podem me cercear e achar ruim porque eu expresso assim. Se as pessoas não têm a questão emotiva que eu tenho, paciência, eu não posso exigir isso de outras pessoas. Mas o Gerson disse muito bem, cada um é de um jeito, e nós temos que respeitar a todos. O que o senhor Roberto Campos disse, eu também sou favorável. Só que eu gostaria que vocês soubessem que a documentação não foi lida por falta de condução do senhor presidente, que tinha ferramentas legais nas suas mãos de estabelecer o horário, que é 7 minutos, que não fui eu que estabeleci esse horário de 7 minutos. Isso já estava aqui na casa, tá? Suspender a sessão, dar 7 minutos para o outro inscrito, suspender a sessão, se necessário, discussões, ler os documentos e depois a gente voltar para o debate. Não é porque mudou e demos a prioridade para o cidadão falar que os documentos não foram lidos. Foi por falta de condução do presidente, porque ele tinha ferramentas legais como ele tem. Ele vira e mexe e fala assim, vamos suspender. Vamos suspender. Ele suspende a sessão a hora que ele quer. Lenice, você se expôs, como todo mundo aqui se expôs, mas eu vejo que não deu certo. Então eu quero deixar a minha opinião aqui, é a minha opinião, porque a hora que o Demir estava falando um assunto importante, tá? Eu posso ceder 10 minutos, o outro pode ceder 10 minutos e ele pode concluir. E, infelizmente, a população não tem isso. E às vezes, a gente não está naquele problema da população naquele dia, tá? E a população traz algo muito interessante, que a gente tem que esperar a conclusão até para saber como ajudar. Então, eu concordo com a revogação da lei, respeito as posições contrárias, por isso que eu te dei a parte, respeito as posições contrárias, mas eu vejo que não deu certo. O que o Roberto falou, eu concordo. Tem coisas que a gente vai fazer aqui que pode ser que a gente se arrependa depois. Se dá para a gente consertar, por que não fazer? Né? Eu acho que é simples. Revogamos, pronto, o cidadão vai continuar tendo tempo, porque tem assuntos muito importantes que eles trazem para a gente, e nós no dia a dia, às vezes, não conseguimos ver isso que eles vêm trazendo para a gente. Eu acho que é uma ferramenta, o cidadão está aqui, é uma ferramenta muito importante para nós que queremos ajudar a cidade a crescer. Então, Claudinei, os parabéns. E então a parte... Uma parte, vereador. Eu pedi uma parte antes. Pois não? Pode usar. Eu não ouvi, Claudinei, desculpa. Eu vejo o que o vereador Gerson disse importante. Tem que ler sim os documentos. O que o vereador Roberto diz é importantíssimo. Não ter um limite de tempo para o munícipe aí na tribuna. E vejo que o projeto da Helenice também é muito bom.
pois o munícipe chega e já vai ser ouvido. Então eu sugiro, em vez de revogar ou não, que aumente o tempo do expediente. Das 9 horas a 10, 11, meia-noite, 1 hora da manhã, não sei. Mas que tudo seja feito na sessão. Ô Rui, eu vejo que é um posicionamento teu. Passa a parte para o Claudinei, depois eu concluo. João Henrique, eu queria um caso que aconteceu junto, é um convite dessa casa, foi convidado o senhor Dora para estar aqui para explicar sobre o ML, que a vereadora pediu e cobrou várias sessões quando consegui trazer o Dora para explicar sobre o ML. Ele chegou aqui, veio no lugar do diretor de obras para explicar direito, porque ele estava com até o projeto na mão para mostrar o projeto do ML e da perícia que vai ser feito atrás do cemitério lá. Então, foi pedido da vereadora, ele chegou aqui, ele estava explicando, os vereadores interessaram, suspendiam o trabalho para ele fazer isso. Ele veio no lugar do Tapico. Então, vereadora, eu não fiz nada fora do lugar. Simplesmente estou revogando, votei no seu projeto, estou revogando a lei, porque não deu certo. Porque a dona Jandira usou a tribuna que precisei cortar nos 7 minutos, ela não chegou nem para lá a metade do que ela precisava. E quando estava no projeto, quando era depois de lido os documentos, nós dávamos a oportunidade, suspendia o trabalho, a pessoa completava a sua reivindicação. É isso que eu estou fazendo, estou contra a população, não quero que jogue palavras aí para dizer o presidente fez isso, presidente. Não tem nada disso. É que seu projeto não deu certo, tem que assumir isso. Claudinei, queria encerrar, mas está de parabéns, que eu acho que é por aí mesmo. A gente às vezes acerta, às vezes a gente erra, e às vezes temos opiniões diferentes, e em relação a isso, eu queria encerrar, mas eu acho que até justificando já meu voto, eu estou votando na revogação em respeito à população poder falar mais. Muito obrigado. Eu sou inscrito. Então o senhor faça. Não, é 1 segundo. Eu só estou falando que eu vou encaminhar a casa. Eu vou encaminhar a casa o projeto para aumentar o trabalho do expediente. Tá? Só isso. Que eu não posso ter. Não havendo mais inscritos, solicito a recomposição das comissões permanentes, recompostas as comissões permanentes, suspendo os trabalhos mentalmente por 15 minutos. Alô? Não. Reabertos os trabalhos, solicito o primeiro secretário que proceda. Tá ligado, tá saindo. Alô? Tá certo. Reabertos os trabalhos, solicito o senhor secretário, primeiro secretário que proceda a verificação da presença dos vereadores. Senhor presidente, estão presentes os vereadores Claudinei Damalho, Gerson Araújo, Rui, Tite, Fernando Betti, Dr. Zé Eduardo, Helenice, Bira, Claudinho, Dr. Chaves, Odair Perinoto, Dr. Ademir, Roberto Campos, João Henrique, Heberson Menezes. Tá bom. Feita a verificação, havendo o número legal regimental, passa a sessão para a parte destinada à ordem do dia. Iniciando a ordem do dia, coloco em deliberação a ata da 6ª sessão ordinária realizada no dia 24 de março de 2014. Em discussão, em votação, aprovada a ata da 6ª sessão ordinária de 24 de março de 2014. Em seguida, solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura dos documentos em condições de ser apreciado na ordem do dia dessa sessão. Requerimento de urgência especial número 5 de 2014. Em atenção ao artigo 148, item 4º, a linha C do Regimento Interno, solicitamos que seja dada urgência especial ao seguinte documento. Projeto de Lei número 41/2014 do Executivo dispõe sobre a doação de área de propriedade do município a aquários, comércio de derivados de petróleo.
Lido o regimento de urgência especial número 5 de 2014, coloco em deliberação, em discussão. Senhor presidente, deliberação. Deliberação do vereador Chaves. Eu gostaria que fosse lido porque é o caráter de urgência do documento. Porque esse documento, se eu não me engano, entrou na casa semana passada, com a justificativa que seria que esse terreno teria que ser doado até na quarta-feira da semana passada. Por que o caráter de urgência? O vereador proprietário está até esperando aí. Ele podia só explicar para nós que, se quiser. Tá, então limpa. Não, eu Vou suspender esse trabalho por 2 minutos. Vereador Claudinho, dá para o senhor explicar sobre o regime de urgência do projeto? É o seguinte, esse projeto entrou na casa semana passada e, obviamente, pela demora do assunto do ML que acabou atrapalhando a leitura dos trabalhos, obviamente foi adiado para essa semana. E os empresários da empresa Texaco, que faz parte do contexto aí, estão aguardando até, inclusive estão esperando hoje a informação dos proprietários da Aquários, essa informação a qual ele já tem outras cidades que estão, obviamente, sondando eles, e que se não for aprovado na noite de hoje, eles simplesmente vão para outro município e deixamos de trazer mais divisas para o município de São João da Boa Vista. E não somente divisa, essa reunião foi marcada para a data de amanhã, para que se possa gerar emprego e gerar também renda para o município de São João da Boa Vista. Então, por questão do atraso da semana passada, teve que remarcar toda uma estrutura, estão remarcando para amanhã, virão os diretores da Texaco, tá? Em questão do plano diretor do município, em questão do distrito industrial, das condições que estão dando, para que se possa ser instalado. Mas existem mais 3 cidades que estão na fila de espera para que possa ser instalado. Se nós negarmos isso hoje, amanhã automaticamente já vão perder já. Reaberto os trabalhos, peço ao primeiro secretário que proceda a verificação dos senhores vereadores. Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes da última chamada. Feita a verificação, não é um número legal regimental, proceda a leitura dos documentos. Senhor presidente, projeto de requerimento de urgência especial assinado por toda a casa, com exceção do vereador Chaves. Lido o requerimento de urgência especial número 5, coloco em deliberação, em discussão, em votação. Aprovado. Que dê urgência ao referido documento com voto contrário do vereador Dr. Chaves. Projeto de lei número 41/2014 do Executivo dispõe sobre a doação da área de propriedade do município a Aquários Comércios Derivados de Petróleo Limitada. Analisando o referido projeto por ser legal e regimental, nada temos a opor à sua aprovação. É o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável. E da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Parecer também, nada tem a opor à sua aprovação. Lidos os pareceres da comissão, coloco em deliberação o projeto de lei do Executivo número 41/2014. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 41/2014. O vereador Tite requer a dispensa da segunda discussão para votação em grupo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado o projeto de lei do Executivo número 41/2014 em primeira e segunda discussão. E em redação final, ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Em atenção... Requerimento de urgência especial de número 6 de 2014. Em atenção ao artigo 148, item 4 da linha C do Regimento Interno, solicitamos que seja dado urgência especial ao seguinte documento. Projeto de lei número 40/2014 do Executivo autoriza o município de São João da Boa Vista, através do Poder Executivo, a receber 18 veículos da União Federal por intermédio da Justiça Federal de primeiro grau em São Paulo, assinado por toda a casa, com exceção do vereador Dr. Chaves.
Lido o requerimento de urgência especial número 6, coloco em deliberação. Em discussão? Em votação? Aprovado que se dê urgência ao referido documento. Projeto de lei número 40 do Executivo autoriza o município de São João da Boa Vista, através do Poder Executivo, a receber 18 veículos da União Federal por intermédio da Justiça Federal de primeiro grau em São Paulo. Analisando o referido projeto, por ser legal, regimental, nada temos a opor à sua aprovação. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Lido os pareceres da comissão, coloca em deliberação o projeto de lei do Executivo número 40, 2014. Em discussão? Em votação, aprovado. Aprovado em primeira discussão, projeto de lei do Executivo número 40, 2014. O vereador Gerson requer dispensa da segunda discussão para votação em grupo. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado o projeto de lei do Executivo número 40, 2014. Em primeira e segunda discussão, em redação final, senhor prefeito municipal, para os devidos fins. Ofício número 7 da presidência encaminha para a apreciação dos senhores vereadores o balancete da receita e da despesa referente ao mês de fevereiro de 2014. Analisando o referido projeto, nada temos a opor à sua aprovação, por isso sugerimos que seja arquivado para aguardar parecer do Tribunal de Contas, é o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Lido os pareceres da Comissão de Justiça e Redação. Finanças? Lido os pareceres da Comissão de Finanças e Orçamento, colocam em deliberação. O ofício número 7, 2014. Em discussão, em votação, que se aguarde o parecer do Tribunal de Contas, secretário da Casa, para que se arquive. Seja arquivado. Requerimento número 104, de 2014, de autoria desta Casa Legislativa, solicita a formação de uma comissão de estudos para apurar denúncias e fatos que ocorreram na Unify, autarquia municipal dessa cidade de São João da Boa Vista. Tendo em vista as denúncias feitas por munícipe referente à Unify e tendo em vista que o pedido da CPI não foi dada entrada na casa, o pedido de abertura de uma comissão de estudos, apresentando por toda a casa, objetivando apurar os fatos e denúncias, é legal e regimental. Portanto, somos de parecer favorável para a sua aprovação. O parecer da Comissão de Justiça e Redação. O parecer da Comissão de Assuntos relativos aos servidores públicos municipais. Analisando o referido requerimento, somos de parecer favorável à sua aprovação, uma vez que as denúncias apresentadas nesta Casa de Leis por munícipe, referente à Unify, necessitam ser averiguadas. Livros parecer da Comissão de Justiça e Redação e da Comissão de Assuntos relacionados aos servidores públicos municipais. Ambos favoráveis ao mérito da proposta apresentada. Coloco em deliberação o requerimento número 104, 2014. Em discussão? Em discussão, senhor presidente. Em discussão, vereador Eu queria Heber. saber qual é o momento certo da escolha das pessoas antes da votação. Depois da aprovação dessa. Vai ser hoje ainda, depois de votar. Em votação. Aprovado. Em discussão única, o requerimento número 104 da Secretaria da Câmara para as devidas providências. Vou suspender os trabalhos regimentalmente por 10 minutos. Vou fazer aqui mesmo. Ó, o estudo da comissão nós vamos fazer assim, ó. Podendo ser um representante de cada partido para a gente fazer comissão de estudo sobre a FAI. Então, quem tiver interesse, o partido tiver interesse, apresenta um candidato ou um vereador de seu partido para representar o estudo sobre a FAI. Senhor presidente, o PSD indica o vereador João Henrique. João Henrique. Doutor Chaves. Claudinei, sou representante do PCdoB. Senhor presidente. Espera só um minutinho só. Esse. Ah. Você marcando aí, já? Então tá. Quem? PMDB? José Cláudio Ferreira. Cláudio Ferreira.
Eu quero participar em nome do PTB. O Daí Perinoto. Vou participar em nome do DEM. Fernando Betti, Dr. Zé Eduardo. Vereador Rui. Você é o único representante do PV, eu participo também. Quem mais? São esses. PSDB. PSDB, Tite. PR não vai fazer parte? PR não faz parte. Então são esses os vereadores. Vou falar o nome? 3, 6, 7, 8. Então ficou nomeado o vereador Dr. Chaves, João Henrique, José Cláudio, Dair, Bete, José Eduardo, Rui e Tite. Depois vocês reúnem, vê quem é o presidente da comissão, tá? Vocês querem votação hoje? Já, vota já. Já? Então vamos deixar para depois? Vamos lá. Quem são os candidatos à presidência? Fiquem de pé, por gentileza. Fiquem de pé, vamos acertar já. Fiquem de pé. Candidato à presidência. Tem mais algum vereador? Então, vereador Cláudio, então. Cláudio, presidente da comissão. Tá. Relator. Quem deseja ser o relator? João Henrique. Tem algum vereador também que está disputando o cargo de relator? João Henrique. Vereador João Henrique. Tá bom. Então está fechado. Comissão de... Tudo já está composta. Vamos dar... Reaberto esse trabalho, peço para o primeiro secretário que faça a verificação dos senhores vereadores. Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes da última chamada. Os documentos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Dr. Demir. Eu gostaria de pedir retirada dos projetos 134, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 143. São todos de minha autoria e como o NDJ deu como vício de iniciativa, eu pretendo posteriormente encaminhar ao Executivo na forma de anteprojeto de lei. Obrigado. De nada, vereador. Coloca em deliberação o pedido do vereador da retirada de seus projetos que estão inconstitucional. Em deliberação, em votação, aprovado. Aprovado que se tire os projetos do livro do Dr. Demir. Tem o teu. O teu que é inconstitucional também. Deixa eu ver do que é do plano diretor. Você está querendo alterar. Informar, fazer informe de anteprojeto. Então, vou pedir retirada do meu projeto também de lei número 127. Em deliberação, em votação, aprovado. Aprovada a retirada do projeto, vereador Cláudio. O que faz aí? Inconstitucional. Então, mas vocês não falaram nada? Já. Todos que é inconstitucional estão tirados. 134, 135. Esse projeto não foi retirado porque eu não estava sabendo que tinha vindo com um inconstitucional. Já tinha tirado 2, eu tirava esse também. 134. Por isso que não foi retirado. 140, 141, 142, 143. Não há mais documentos, então. Passa explicações pessoais, né? Esgotados os documentos em condições de ser apreciado na ordem do dia da sessão, declaro a mesa por encerrado, passando a sessão a praia destinada ao uso da palavra em explicações pessoais. Nenhum vereador Dr. Zé Eduardo. Boa noite a todos. Boa noite. Nas explicações pessoais aqui, a única coisa que eu quero dizer é que eu estou a favor da Helenice, do Ademir aqui, do Bete, a respeito da resposta que deram a nós sobre o problema do raio-x, com o Heberson também.
o Heberson viveu isso com a filha dele, do raio-x não funcionar 24 horas. Isso aí não é só um problema que acarreta para o paciente, porque pacientes graves, politraumatizados, chegam no pronto-socorro. E chegam politraumatizados no período da madrugada, onde não tem raio-x, porque o raio-x fecha às 22 horas. Aí tem que pegar esse paciente, encaminhar para a Santa Casa, radiografá-lo na Santa Casa, esse paciente retorna para o pronto-socorro, o médico avalia a chapa para ver se tem trauma ou não, se tem fratura cirúrgica ou não, para poder dar o delineamento na conduta do paciente. Então eu acho que está errado, o raio-x tem mesmo que funcionar 24 horas, a máquina está lá, é o que o Beth falou, é só pôr um funcionário a mais. Agora, nós temos funcionários lá que estão de férias, aí isso aí é parte do prefeito e do departamento de saúde que tem que se virar com isso. Ela alega que a Santa Casa, como referência, o paciente vai para lá para fazer raio-x no período da noite. Só que está errado, porque se o paciente chega no pronto-socorro, ele tem que ser estabilizado lá. Geralmente, o SAMU, ou a própria Renovias, ou a própria ambulância do pronto-socorro, quando sai em diligência para buscar um acidente, o paciente vem para o pronto-socorro. Quantas vezes o SAMU já levou politraumatizado no pronto-socorro no período da noite? Então o que você tem que fazer? Reencaminhar o paciente. Isso aí está onerando até a própria prefeitura, porque é gasto de combustível com a ambulância, porque a ambulância tem que pegar o paciente no pronto-socorro, descer no hospital, radiografar e voltar. Então isso aí é um caso sério que tem que ver direitinho para resolver esse problema, porque prejudica tanto a prefeitura e com maior lesão da população. A segunda coisa é sobre os exames laboratoriais, né? Desde o ano passado, esses dois requerimentos foram feitos por mim, do raio-x ficar aberto 24 horas e do laboratório 24 Doutor, horas. Deu os 2 minutos, senhor? Tá. Compreende. É 3. É 3? Desculpa. Então, o problema do laboratório já foi sanado. Nós conseguimos, o laboratório no pronto-socorro nosso abre 24 horas. Só que o exame não é feito lá, colhe-se o exame lá, desce o exame para rodar na Santa Casa, depois volta com o resultado lá. Então, é por isso que eu falo, antes da gente fazer política barata, a gente precisa primeiro estudar e ver o que está acontecendo. Então, quer dizer, você abre a boca para falar besteira. Quer dizer, você não está sabendo o que está acontecendo e fala besteira, que não tem laboratório 24 horas. Tem laboratório 24 horas. Tá? Só isso. Senhor presidente. Para explicações pessoais, doutor Chaves. Eu entendo por 3 minutos. Não, sim, rapidinho. Eu entendo por 24 horas o serviço que funciona no local. Colher o exame e levar para a Santa Casa, ele está sendo feito na Santa Casa e não no laboratório do pronto-socorro. Então, não funciona 24 horas. Pode ter um técnico, um enfermeiro colhendo o material, mas não realizando o material lá. Então, quem deve estar falando alguma besteira é o cidadão aí, né? Explicações pessoais. Fernando Betti. Boa noite. Eu gostaria de informar um ofício que eu acabo de receber do deputado Estevão Galvão de Oliveira, deputado do DEM, informando o termo de convênio com o órgão estadual foi assinado no dia 13 do mês corrente, em solenidade com o governador Geraldo Alckmin, aonde foi contemplado com a destinação de uma carreta de confecção industrial, né, o Via Rápido Emprego, e é importante aqui salientar que vai ficar por 30 dias em São João, dando vaga para 60 alunos em 3 períodos, manhã, tarde e noite. Queria informar a população que as vagas estão abertas no site viarapida.sp.gov.br e, além disso, queria ressaltar aqui que, além da certificação profissional, o estudante receberá do governo do estado um bolsa auxílio no valor de R$ 460. Então, todos os alunos dessa carreta receberão um auxílio, além do seu certificado. Eu gostaria de agradecer ao deputado por ter dado mais uma atenção a um pedido nosso. Gostaria aqui de ressaltar o excelente trabalho do deputado e secretário
da Secretaria de Desenvolvimento, Rodrigo Garcia, que também é do meu partido e tem feito um trabalho excelente no estado de São Paulo. Então, deixo aqui o meu agradecimento ao deputado Estevão Galvão e ao Rodrigo Garcia, que amanhã, por volta de meio-dia, está deixando a pasta da Secretaria de Desenvolvimento para disputar as eleições. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade. Explicações pessoais. Vereador Lenice. Eu gostaria de parabenizar o Bira pela atitude que ele teve e gostaria de deixar aqui também que quando o governador esteve aqui em São João esses dias, eu não sei, porque as coisas da mesa, às vezes a gente não toma partido, a gente não é consultado, mas não sei se fizeram, mas eu vou deixar a pergunta. O governador esteve aqui e nós temos vários pedidos de vereadores em questões e causas para os munícipes que é de competência do governo do Estado. Vou lembrar duas. Uma delas é que aumente o contingente da polícia para o município. Já faz tempo que está defasado. Não sei se a casa preparou um ofício pedindo ou reforçando esse pedido ao governador que esteve aqui. E o outro, se a casa também pediu, em cima do IML, que o nosso prazo é até dia, acho que 13, 15 de maio. Seria uma grande oportunidade para a Câmara estar entregando isso oficialmente e fazendo uma pressão, fazendo aquilo que é da nossa responsabilidade. Pedir ao governo do Estado que nos ouça. Explicações pessoais. Cláudio. Eu gostaria que a comissão de estudos, nós pudéssemos já marcar uma hora para a gente se reunir, para poder já dar andamento nos trabalhos, agradecer as pessoas que vão participar desse evento com a gente aí. Mas é importante nós já determinarmos, marcarmos porque cada um tem seus problemas particulares, estou vendo que a comissão é grande, mas é importante a participação de todos para que sejamos o mais justo possível, para que não cometamos falha, e se tiver realmente que tomar as medidas necessárias, que se tome, mas tem que ser de uma forma justa. Por isso é importante toda a participação de todos os vereadores nos momentos de reuniões que vão haver. Explicações pessoais? E gostaria, se puder, definir hoje, o dia que a gente já poder marcar a primeira reunião. Tá, aí o senhor marca com eles isso. Explicações pessoais? Então, eu quero deixar a minha explicação pessoal. Quanto ao andamento da Câmara, eu estou fazendo o trabalho certo. Se isso não foi divulgado antes, porque a sessão, comecei em dia 13 de janeiro a fazer esse trabalho, simplesmente o trabalho era para estar aqui com os monitores, até começar a iniciar a sessão, só não deu tempo, porque precisamos fazer uma licitação, e a licitação está demorando até hoje. Foi publicado essa semana no jornal, e vai demorar ainda mais uns 15 dias, 20 dias para estar pronto. É para o bom funcionamento dessa casa, para atender bem os vereadores e também entender a população. Esse é o trabalho desse vereador nessa casa como presidente. Não aceito quando fala do salário, porque a hora que você estiver no meu lugar, a senhora vai ter o mesmo salário que eu tenho. Muito obrigado. Nada mais havendo. Tratar presente de sessão, agradeço a presença de todos, desejando uma boa noite. E dou a presente sessão por encerrado. Tá? A senhora assume a condição de presidente da Câmara, a senhora vai receber a mesma coisa. Então a senhora doa o salário da senhora. É só doar o salário da senhora. Mas seja presidente da Câmara, filho, doa o seu, porque você não doa o seu salário. Mas doa o seu salário. Vai depender do seu salário. Não, isso me parece.